tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui. Bom, antes de chamar a minha convidada, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal a serviço da administração, se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar seu like, seus comentários e também para você curtir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, nesse episódio vamos falar sobre bem-estar corporativo versus lucro. E para isso eu tenho o prazer de receber a bacharel em administração e diretora executiva de pessoas e cultura do Banco BV, Ana Paula Tárcia. Tudo bem, Ana Paula? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maria Rita. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um tema super relevante no mundo corporativo. Prazer é todo nosso. E para a gente já iniciar aqui o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é que pode ser entendido como bem-estar corporativo. Bem-estar corporativo, acho que é um tema que ele abrange muito mais do que só o aspecto interno de uma empresa, né? Para mim é olhar primeiro para si mesmo e ter o seu autoconhecimento, entender quais são as suas vulnerabilidades e quais são as suas fortalezas, né? E em cima disso também, o quanto a empresa que a gente escolhe, porque é sempre uma escolha conjunta, né? A escolha da empresa é uma escolha nossa sobre onde a gente quer estar. Entender qual é a cultura daquela empresa, se aquela empresa, para mim, tem porque quando a gente fala de saúde, né, de bem-estar, a gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando do que é aquela empresa, do que a empresa não é o que ela fala, mas o que ela faz. E para mim, quando você tem a coerência entre o que você faz e o que você fala, para mim você já começa proporcionando bem-estar. E a partir daí, é o quanto a empresa exige e pratica aquilo que ela fala com os líderes, com os colaboradores, com as práticas que estão de avaliações, de recrutamento e seleção. Então, quando essas coisas estão conectadas, a consequência disso é o bem-estar, né, do colaborador. Então, acho que a prática é que fala mais alto do que muitas vezes, para mim, o que se fala, né? É a ação em si no dia a dia. É muito bom você já começar falando sobre isso, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas têm no papel práticas, mas não coloca, né, as práticas em ação no dia a dia. Aí vem alguns termos como o well-washing, né, que é como se fosse assim, a empresa maquiar ações nesse sentido para mostrar certo compromisso com o colaborador nesse sentido. Aí vem a minha pergunta, como é que você acha que um gestor de pessoas consegue fugir, né, desse well-washing, por exemplo? Porque muitas vezes não cabe só ele, né, colocar em prática todas as ações necessárias, né? Sem dúvida, não é uma responsabilidade só do líder, ele não é um super-herói. Uhum. Né? É uma responsabilidade coletiva e, primeiro, se a empresa, quando ela tem essa cultura alinhada, de que é uma cultura humanizada, onde o que eu tenho que entregar e como eu tenho que entregar, elas são coerentes e não tem um mais ou menos, porque elas são dependentes uma da outra, eu acho que esse já é um grande caminho para o líder conseguir no dia a dia praticar aquilo que a gente está dizendo. Porque se você não tem isso dentro da empresa, por mais que o líder faça, ele não consegue, as pessoas do time não conseguem ver que aquela organização realmente pratica aquilo que ela fala com relação ao bem-estar. Para mim, o líder ele tem que estar aderente também à política e à cultura da empresa, o que é ser líder naquela empresa. Eu tenho que cobrar também essa liderança com relação a todos os aspectos, sejam eles relacionados à conduta, à forma como eu lidero, como que eu contrato as pessoas, como que eu demito as pessoas, como que eu desenvolvo as pessoas. Então, para mim, por mais que não seja o líder o único responsável, sem dúvida não é como a empresa oferece isso dentro da cultura, como a empresa exige que isso no dia a dia aconteça. Então, não adianta eu fazer uma avaliação de performance da pessoa e só avaliar o que eu tenho que entregar e não avaliar o como eu vou entregar. Porque o como ele é importante também. Então, se a empresa não tem isso, para o gestor
por mais que a empresa exige que o gestor tenha isso, no dia a dia, na prática, isso não está sendo coerente, né? Então, para mim, o papel da empresa, né, da cultura, da estratégia, da área de pessoas e cultura, de uma política muito bem estabelecida, isso, o gestor, aí sim, ele é um responsável por praticar isso. Agora, do outro lado, como o colaborador pode reconhecer se a empresa que ele trabalha está praticando o washing? Para mim, assim, se ele está numa empresa onde o ambiente organizacional, o clima organizacional é um clima positivo, um clima leve, onde a pessoa pode ser o que ela é, onde tem a diversidade, que para mim a diversidade e inclusão, ela é um tema que está envolvido nesse bem-estar, ela vai saber que isso é real. E aí você faz as pesquisas e as pesquisas comprovam no dia a dia que isso é real. Né? Então a gente já está há 6 anos na Great Place, nas 150 melhores empresas para se trabalhar, fomos esse ano a primeira do mercado financeiro, você tem as redes sociais, né, e várias redes sociais, para poder também identificar o que as pessoas estão falando, mesmo quando elas estão dentro ou quando elas já foram da empresa e saíram, e qual que foi essa imagem, essa impressão que ela ficou daquela empresa, né? Então, para mim, a pessoa sente no dia a dia, ela vive aquilo, né? E aí isso é que faz diferença para ela ter um engajamento, acreditar naquela empresa e fazer o melhor. Ela fazendo o melhor, ela está fazendo o melhor para ela, e, consequentemente, para a empresa onde ela está. Muito bom. Bom, como você mesma já nos adiantou, esse ano que passou, 2024, mais uma vez vocês estão entre, né, os vencedores do Great Place to Work, na verdade, certificados, né, pelo Great Place to Work. E também foi um ano que vocês bateram uma meta maravilhosa, né, de faturamento. Aí vem a minha pergunta que tem muito a ver com o nosso tema. Como é possível alinhar bem-estar corporativo com lucro, né? As pessoas podem até achar que uma coisa meio que dissocia da outra, mas é possível alinhar esses dois pilares, digamos assim? Eu sempre acreditei. Tenho certeza que isso é possível, né? Alguns anos atrás, né, saiu uma matéria num veículo que falava sobre ROI e engajamento, né? E aí, por sorte ou coincidência, eu fiz exatamente a mesma curva dentro do BV. E aí demonstrava exatamente, né? No momento em que a gente tinha um ROI menor, o nível de engajamento era menor, e a partir do momento que você tem um ROI maior, o nível de engajamento foi para 90 e poucos %, né? Por que isso, né? E aí, quando você olha esse ano exatamente, novamente, o banco com resultado excepcional e com nível de engajamento excepcional. Para mim, não é uma coisa em detrimento da outra. Para mim, não é uma escolha de um ou outro, é uma escolha de um e o outro. E isso está na vivência do dia a dia do BV, para que seja sentido pelos colaboradores no dia a dia, onde ele realmente pode ser o que ele é, onde ele se sinta desafiado o tempo todo, onde ele pode ter conversas francas com a liderança, onde a liderança tem que ser um líder humanizado para conversar com o seu time, entender as necessidades específicas das pessoas, onde tem muita clareza e comunicação de qual é a estratégia, onde cada um dos 4.600 colaboradores podem contribuir para esse resultado, uma comunicação clara, transparente, tempestiva. Isso faz diferença para você ter um engajamento e, consequentemente, o resultado. Porque sempre a dúvida é assim, mas o que vem primeiro, né? Sim. Será que realmente, se eu tivesse mais engajamento, eu poderia ter mais resultado? Eu tenho certeza que sempre foi assim, mas hoje mais ainda, né? As pessoas escolhem estar nas empresas. E para elas escolherem estar nas empresas, elas não vão escolher empresas que adoecem, empresas onde não tem diversidade, inclusão, onde o que elas falam que elas são pro negócio, elas não estão vivendo dentro da empresa. Isso não existe no mundo de hoje, né? As pessoas já não aceitam. Você não vai ter talentos e nem conseguir reter talentos numa empresa onde você não tem
esse equilíbrio. Eu acho que é até mais difícil hoje em dia as empresas mascararem, né? Porque a internet está aí, as pessoas acabam comentando, o poder do boca a boca ainda se faz valer, né, Ana Paula? Muito. Acho que esse, para mim, acho que é um canal mais forte pro lado do bem, de alguma coisa positiva que aconteceu, ou se aconteceu alguma coisa negativa. Sim. Também isso é muito rápido. Por isso que, para mim, assim, dentro do meu papel, eu sempre penso assim, qual é o impacto que eu estou gerando? Porque o meu propósito, dentro do meu trabalho, tenho 2 filhos, poxa, por que as empresas de fato precisam adoecer? As empresas não precisam adoecer. Eu trabalho porque eu gosto, porque eu preciso, sem dúvida, todo mundo precisa. Mas pô, dá para ser feliz, dá para ser bacana, né? E, pô, a gente trabalha 10 horas, né? 10 horas por dia, não vou estar sorrindo. Quando eu chegar na minha casa, eu vou estar infeliz? Para mim, assim, não faz sentido. Então, para mim, você tem que estar numa empresa que te proporciona isso, faz diferença, e você não estar também faz, porque as pessoas vão sinalizar isso para fora quando uma empresa não trabalha com um ambiente saudável, e aí vai ser uma escolha, e é hoje uma escolha do colaborador. E aí os índices de turnover hoje no BV são muito baixos, né? Mas em empresas que não praticam, eu tenho certeza que, como isso é um valor muito forte para as pessoas, isso impacta em saída de muita gente boa. Com certeza. Bom, ainda falando, né, sobre resultados financeiros positivos, na sua opinião, qual o papel do recursos humanos estrategicamente, né, para uma empresa alcançar seus objetivos financeiros? Para mim, a área de recursos humanos ela tem que ser um agente de transformação, né? E para ser um agente de transformação, ela tem que ter uma área com muita influência dentro da empresa. Ela tem que sentar no comitê executivo, no board da empresa. Ela tem que ter, essa área tem que ter um poder de fala muito grande. E a área de pessoas também tem que conhecer muito do negócio, da estratégia. Quando isso caminha junto, dá muito certo. Porque não adianta a gente falar assim, nossa, o banco está com uma estratégia de entrar fortalecer toda a estratégia digital dele. Se eu não olhar para a diversidade e inclusão, por exemplo, né? Se eu estou falando dentro dos meus clientes, na sociedade que a gente vive, tem uma diversidade enorme. Se eu não tiver essa diversidade dentro da empresa, quem vai estar pensando em todas as questões, em todos os produtos para todos os públicos diversos que a gente tem? Sim. Né? Então, isso precisa estar muito conectado. Para mim, é o que faz mais diferença, é o poder de fala, é o conhecimento do negócio, conhecimento da estratégia, e garantir de ser um papel de veto também, garantir que a cultura esteja sendo praticada no dia a dia. Agora, falando em cultura, através do exemplo do Banco BV, conta pra gente como é o processo de construção da cultura de um banco que investe na sustentabilidade. Quais são os principais pilares? A cultura, ela é muito forte, porque quando ela foi definida com a certeza de que a gente ia ter que tomar decisões difíceis. Porque ela tem que ser mais forte do que todo o restante da organização. Que é quando você define os princípios, o valor, os comportamentos. Ela tem que ser coisas que são admitidas e coisas que não são admitidas, e tem que ser verdade. Então, quando você começa a fazer isso acontecer, as pessoas reconhecem que está no dia a dia isso sendo praticado. E quando você traz isso também para a sustentabilidade, a mesma coisa, né? Primeiro que não adianta eu só ter uma estratégia muito bem definida, mas se eu não tiver um impacto positivo para o cliente, para o colaborador e para a sociedade. Sim. Se eu estou falando de ESG, eu estou falando de diversidade e inclusão. Eu estou falando de uma compensação, a gente BV financia veículos, né? E hoje a gente faz 100% da compensação de CO2 de toda a nossa frota. Nós somos o pioneiro em financiamento de placa solar e somos o primeiro banco que hoje gera financiamento solar para o mercado. Então, acho que são práticas assim que só fortalecem que aquilo que a gente acredita, ela vai além do BV.
ela está impactando, porque para mim o impacto da sustentabilidade, a gente estava falando há pouco tempo sobre a questão climática até, acho que tem um papel muito grande das empresas, né, de se unirem, né, e fazerem, sem dúvida, investirem naquilo que vai ser relevante. Não necessariamente a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, a gente já imaginava que a gente nem estava aqui e já começou a acontecer várias coisas que nunca imaginávamos que aconteceria, né? Mas o quanto a gente precisa ir muito além do que é só entregar um lucro líquido para a empresa, é entregar um país, um ambiente muito melhor. E aí você ter orgulho, sei lá, daqui 10, 20 anos, 30 anos, quando eu estiver lá com os meus, sei lá, 20 anos, talvez com os meus netos, né, e contar uma história da onde eu tenho muito orgulho do que eu fiz e que gerou este impacto, para mim isso é o meu maior valor. É um legado, né, que você está deixando. Legado. Maravilha, Exato. Maravilha. Bom, a gente falou rapidamente aqui sobre a busca de colaboradores pelo bem-estar nas empresas, né? E muitas vezes o bem-estar é um requisito até mais importante do que o próprio salário. Hoje em dia a gente consegue mensurar bastante isso através de pesquisas, de depoimentos. E aí vem a minha pergunta, Ana Paula, como são desenvolvidas as estratégias na hora do recrutamento quando se quer justamente utilizar esse fator bem-estar, né, que a empresa possui? Como é que você acha que o gestor de pessoas deve se aproveitar, entre aspas, desse valor que a empresa tem, de uma forma positiva, que ele consiga reter talentos e também trazer, né, novos talentos? Ele precisa conhecer muito do BV, então a gente fala assim, eu preciso falar com a Ana, com qualquer pessoa que eu falar do BV, ele tem que dizer exatamente aquilo que é o BV. Né? Que é aquilo que ele sente no dia a dia do BV, não é necessariamente só o que a gente está falando, né? E aí sim, acho que tem várias iniciativas que o BV faz, que não é só uma iniciativa bacana de ter uma palestra bacana, de ter uma conversa, mas as pessoas verem que no dia a dia você tem lá um parceiro cuidando da nossa saúde, né? E fazendo toda a parte preventiva de saúde. Você tem no dia a dia canais, por exemplo, onde as pessoas podem trazer algo quando não acontece aquilo que realmente deveria. Toda a capacitação da liderança. A gente tem uma pergunta muito interessante para o líder, que é para as pessoas, na verdade, que trabalham com líder, se você recomendaria o seu líder para uma outra equipe, né? Que é o NPS, né, voltado para o líder, ele é muito forte. Então, quando você, num processo de contratação ou no processo de retenção, eles têm todas essas informações para poder dividir com as pessoas. Sim. E as pesquisas que são feitas pontualmente também, onde não é só ter a informação, mas é partir para a ação em cima daquilo que você está ouvindo dos colaboradores, né? A gente faz uma pesquisa a cada 3 meses, né? Aí as pulses, e trabalhar em cima de que coisas precisam ser mudadas, também vejo que isso faz toda a diferença, né? Então, para reter, quem está retendo a pessoa está sentindo no dia a dia. Porque se ela não está sentindo, se o gestor está falando que isso, não, mas aqui funciona assim, sim, e ela não está sentindo, ela vai embora, né? Isso no processo seletivo, por mais que você conte, mas se ela vê as redes sociais, se ela ligar para alguém que trabalhou lá e falar que isso não é assim, ela não vai vir, né? Então você tem que ter práticas, né, mas bastante aderentes com a cultura e o dia a dia da empresa. Mais uma vez a cultura é forte, né? É muito forte. Bom, gente, quando falamos em ambientes de trabalho estressores, imagino que os bancos, né, estejam nas primeiras colocações, porque tem aquelas práticas, bater meta, né, incentivo de certa forma a competitividade. Aí eu gostaria de saber, Ana, pode chamar de Ana, né? Lógico. Gostaria de saber, Ana, se diante de todas essas situações, como que um líder dentro de um ambiente de trabalho estressor consegue puxar da sua equipe, tirar da sua equipe uma eficiência, até porque não atingir as metas, mas de uma forma sem traumatizá-los, né, sem gerar problemas psicológicos. Eu acho que hoje todo o mercado exige das pessoas, né?
Mas eu acho que tem tudo o como a gente faz isso, né? Porque eu tenho as minhas metas, você tem as suas metas, nós que trabalhamos temos as nossas metas para entregar, né? Mas para mim o como a gente faz essa gestão e faz essa cobrança é que faz muita diferença. E aí como eu faço essa gestão é que como o gestor orienta essas pessoas, o seu time, para entregar esses resultados, o quanto o gestor tem o papel de ser o viabilizador, né, e tirar vários obstáculos que se tem no meio do caminho, e o próprio colaborador, ele também ter essa coragem de ter essas conversas francas, de ter essa estruturação do seu dia a dia para a execução da sua atividade, né? Agora, tudo isso tem que ser leve, eu não preciso nem falar assim, você pode ter uma conversa franca com qualquer pessoa, mas existem formas e formas, né? E a forma como você fala com as pessoas, e aí até no momento do feedback ou no momento de um desligamento, né, ou no momento de uma contratação, faz toda a diferença para você fazer a gestão e desse ambiente ser ou não estressado. Então, eu falei muito da cultura, porque a cultura sem dúvida é um elemento, mas para mim a liderança é um segundo elemento super relevante, porque a forma como ele traz e muitas vezes a própria insegurança do líder com essa forma que acaba pressionando de forma inadequada a sua equipe. E aí, através das pesquisas que a gente tem, dos inputs que a gente vai recebendo, é que a gente consegue ter essa identificação e trabalhar nos pontos de atrito que são necessários. Bom, seguindo nessa mesma linha da pergunta anterior, como é que o líder pode conseguir o engajamento do seu time, a produtividade positiva também? Segue essa mesma linha que você acabou de nos falar ou tem outros artifícios, como é que eu posso dizer, outras estratégias, né, para isso? O líder ele tem que saber direcionar, ele tem que saber desenvolver e ele tem que ser um líder que inspira as pessoas, né? Então, para mim, esses são elementos que para ter um líder reconhecido, né? Porque ele pode saber direcionar, mas se ele não conseguir mobilizar as pessoas para avançar naquele desafio, não adianta. E se ele só direcionar, mas ele não inspirar, não ser alguém porque aí para mim quem inspira, ele traz do time assim, para mim o brilho, ou seja, a entrega muito maior do que só a entrega pela entrega, né? Então, para mim, esses são elementos que o líder deveria ter. Bom, até o momento a gente conseguiu perceber que o bem-estar corporativo está muito associado ao desenvolvimento dos colaboradores. Aí a gente vai falar agora, Ana Paula, para as pessoas que estão nos assistindo, que são gestores, que são líderes, que têm a vontade de implantar esse tipo de estratégia, né, de desenvolvimento dos colaboradores na sua empresa. Por onde começar? Quais são os primeiros passos? O que é que você indica, né, como primeiros investimentos? Comecei a conversa falando, mas acho que a primeira é assim, qual é a cultura dessa empresa? E muitas vezes a cultura, ela pode ser aquilo que a gente acha que ela é, e muitas vezes tem uma outra cultura que ela transita na empresa e que muitas vezes quem está lá na gestão, no dia a dia, não consegue ver. Então é você ter a certeza de qual que é essa cultura, ou qual é essa cultura que você quer estabelecer para esse novo mundo, né, esse novo contexto. Depois, como é que você influencia a alta administração da empresa com as práticas que sustentam essa cultura? E não é uma ideia da área de RH, é um impacto que o comitê executivo gera na organização. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem alinhada. Coisa simples, há bons anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando a gente implantou o dress code, né? Eu lembro de ir no comitê executivo e levar um vídeo que eu tinha feito com os colaboradores, vídeo caseiro, perguntando para as pessoas, o que você acha de sexta-feira todo dia? Porque sexta-feira era o dia do dress code, né? E aí as pessoas falavam, e aí eu fui nesse comitê, levei o vídeo, e aí, todo mundo, não, então, uns falavam, será, tá? Implantamos, né? A mesma coisa quando foi o home office, muito antes da pandemia, que a gente implantou no BV.
Então, para mim, assim, como que você empacota isso atrelado sempre ao que foi construído da cultura? Então, quando eu estou falando de parceria, e eu estou implantando uma iniciativa de agilidade, por exemplo, de metas cruzadas, eu estou relacionando a esse princípio da cultura. Quando eu estou trazendo uma questão do correto, né, de ser correto, eu estou atrelando essas outras iniciativas, né? Então, para mim, se você não tem a clareza da cultura e se você não está, se a organização não está comprada de que esta é a cultura, que por mais que não seja a cultura hoje, mas é a cultura desejada, eu acho muito difícil de começar um processo desse. A não ser que a empresa já permita que você inicie ações de bem-estar. Aí, ok, aí tudo bem. Aí você tem várias iniciativas de bem-estar, né? Começando para as pessoas o que é exatamente, né? Bem-estar no dia a dia. Mas para mim, se você tem um ambiente leve, positivo, uma liderança engajada, com muito claro qual é o seu papel, as pessoas com muita certeza de que o que elas estão fazendo estão gerando impacto, né? No dia a dia da empresa, no dia a dia das pessoas, onde a flexibilidade é uma flexibilidade com responsabilidade, onde as relações elas são relações maduras e sempre podem ter ou não consequências, sejam elas positivas ou negativas. Eu acho que isso é mais de meio caminho andado. Eu imagino que isso valha para empresas de todos os portes, né? Vale para empresas de todos os portes. Então fica a dica para você que é de uma empresa de menor porte, até um empreendedor também, né, que tá começando no seu negócio. Presta bem atenção nas dicas da Ana Paula. Bom, Ana, não é possível falar de cultura sem falar de compliance. Gostaria de saber como é que a sua diretoria se envolve nessa área. Muito, né? Porque eu falei aqui até de novo de cultura, mas falei do correto. E aí quando você fala de princípios de cultura, está muito alinhado com compliance, né? Que é você ter políticas aderentes, você ter código de conduta muito bem disseminado, você ter um canal de escuta, você ter um fórum de conduta para discutir determinados casos. Então, essa coerência do dia a dia com as melhores práticas, né, de governança, para mim, estão sempre conectadas, né? Não dá para não andarem juntas, né? Muito pelo contrário. Acho que o nosso dia a dia é muito uma simbiose, porque até no processo, seja no processo de desligamento, algum caso específico, no momento, um processo de contratação, no processo de alguma denúncia, então a gente acaba vivendo isso, né, o tempo todo, ou de algum programa de treinamento obrigatório para capacitar as pessoas, então porque isso está super conectado. E isso é um valor também, porque a partir do momento que está conectado, ele não tem o meio do caminho, né? Ele é ou não é. E aí a empresa tem que garantir que isso aconteça. Maravilha. Bom, agora uma curiosidade. De modo geral, conta pra gente o que é considerado um plano ambicioso, uma estratégia ambiciosa para promover o bem-estar corporativo. O que você vê por aí, ou algo que você já vivenciou, que para você foi, nossa, a gente vai implantar isso mesmo? Vai conseguir? Você lembra de algum case? Ou dentro do banco ou fora? Eu lembro. Tem um que é sobre felicidade. Há mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, eu lembro de conhecer uma pessoa que chama Vinícius. Ele é da consultoria Vini. E ele se formou aqui no Brasil, mas foi fazer um curso em Harvard que é alinhado com o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele trouxe esse tema que ele queria, né? Uma pessoa me indicou, uma pessoa super jovem, um potencial. E aí eu falei, eu topo. Ele nunca tinha trabalhado para nenhuma empresa, né? E aí eu falei, como é que eu vou tratar esse tema de felicidade no mundo corporativo? Porque eu acredito mesmo em felicidade no mundo corporativo. Eu falei, como é que eu vou tratar esse assunto? E aí, dentro do ciclo que a gente tem, ciclo de palestras, né, onde o tema eu trouxe um tema que chamava felicidade. E aí, na palestra que ele deu, a gente fez ao longo também daquela semana,
uma gravação com as pessoas, o que era felicidade para você dentro do ambiente corporativo. E isso para mim foi algo que me marcou, porque até um dos livros que depois eu indico, né, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala muito de um dos grandes pontos, são as relações que a gente tem, e no trabalho a gente tem relações o tempo inteiro, isso gera um ambiente muito positivo. Quando você tem uma parceria com as pessoas, quando você tem... O jogo é na bola, o jogo é correto, é no olho. Então, isso faz muita diferença para o nível de um ambiente saudável para as pessoas. Acho que para mim foi uma ação que me impactou e a gente fez isso durante muitos anos, depois grupos também de discussão sobre o que era felicidade. Tinha todo um trabalho. Hoje já está Hoje tem um instituído, tema, gestão né? da felicidade, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Muito bom, muito legal. Então, acho que esse foi um dos que mais me marcou. Bom, pesquisando sobre você, sobre o Banco BV, eu achei uma frase no site de vocês que eu achei muito curiosa. Para todas as mãos que fazem a nossa sustentabilidade ser mais leve. Aí eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é leveza dentro desse processo de sustentabilidade? Leveza é fazer o que é certo, é fazer o que é correto, é fazer com verdade, é fazer com as pessoas. Leve nesse sentido, porque ele é leve na sustentabilidade, a gente fala de leve nas nossas relações, ele tem que ser leve na gestão das pessoas. E quando é leve, parece que ele remete a não tão desafiador, mas não é nesse sentido, é no sentido de ser bacana. Sim. Né? De ser positivo e de gerar esse impacto positivo, que vai muito além do BV, mas aí é leve quando a gente fala da sustentabilidade, leve para a sociedade. E dá mais trabalho ser leve nesse sentido? Eu acho que sempre dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Sempre dá mais trabalho, mas a recompensa do impacto é muito maior, né? Porque eu estou fazendo algo por propósito. Agora falar um pouquinho mais sobre você. Conta pra gente um pouco sobre a sua área, quais são as suas principais atividades e quais são as oportunidades que você vê para os seus colegas administradores. Se você acha que é uma área promissora, essa área que você atua, onde é que você vê essas oportunidades? Para mim, a área de pessoas, de RH, no BV a gente é uma área de pessoas e cultura, é a área mais importante do banco. Porque cuida do que é mais importante numa empresa, que são as pessoas. Então, acho que começando por aí, né? Porque sem as pessoas não existe uma empresa. E quando você dá clareza de que isso é o mais relevante, aí você define quais são os principais desafios que você pode ter e pode gerar para a empresa, né? Acho que no mundo que a gente está hoje, né, no momento, na verdade, que a gente está hoje, acho que tem vários desafios dentro de uma área de RH, né? Por todas as complexidades que a gente vive no mundo de hoje, né? Seja nas questões de saúde, como a gente falou ao longo da nossa conversa, nas questões individuais, que hoje a gente tem que olhar muito mais para as questões individuais das pessoas, trazendo a diversidade. A diversidade, para mim, ela continua sendo uma pauta muito relevante. Isso gera muito valor dentro do ambiente corporativo. Tem comunicação, a comunicação cada vez mais complexa, porque o entendimento, hoje, você faz uma comunicação e muitas vezes as pessoas, cada um entende uma coisa completamente diferente. Sim. Então, como que você pensa em canais e formas de comunicar que atendem os diferentes públicos que a empresa tem. Inteligência artificial. A gente, dentro da área de pessoas, a gente tem sim que estudar e entender, porque tem muitas oportunidades para trazer GenAI para dentro da área de pessoas, e de forma muito positiva, de tirar uma parte da operação, mas trazer benefícios grandes aí para o dia a dia.
E liderança, acho que liderança sempre é um tema relevante e importante, porque as empresas e o mercado, de uma forma geral, tem mudanças cada vez com uma intensidade maiores e com a velocidade muito grande. E aí a liderança tem o tempo todo também que se desenvolver, né? E com a gente mesmo, né? Hoje, nós todos, né? Não depende se é líder ou se não é líder, é saber que a gente vai ter que aprender sempre. Então, uma reflexão é sempre quanto que a gente está investindo do nosso tempo no nosso desenvolvimento como área de RH. A gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado em não ficar só para dentro da empresa, mas olhar para fora também. Tá? E muito para fora, não necessariamente para olhar e falar o que eles fazem lá, eu posso fazer aqui. Porque isso não é verdade, porque as realidades são diferentes. Mas talvez é como é que você transforma o que tem lá fora em algo que combine com a empresa que você está. Acho que esses são os desafios. São os desafios e oportunidades. E as oportunidades. Maravilha. Bom, vou pedir para você também deixar uma dica de como construir uma carreira longeva, porque você está há mais de 17 anos no Banco BV. Não parece... Não parece? Não parece. Parece que você começou ontem. Ai, que bom! Mas conta pra gente, né, como é que foi essa construção de carreira e qual o segredo de ficar tanto tempo na mesma empresa e apaixonada, né? Como a gente está vendo aqui, você tem prazer em falar sobre o que você faz, a gente sente, né, isso. Qual o segredo? Dá pra perceber que eu sou apaixonada mesmo pelo que eu faço? Primeiro assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E fiz carreira no BV, então lógico que ao longo dessa trajetória eu fiz muitas coisas diferentes e continuo fazendo. Mas tem algumas coisas que eu falo, assim, o que me faz ficar no BV? O BV, eu falo que eu posso ser a Ana, e esse é meu jeito de ser aqui, conversando com vocês, dentro do BV, com a minha família. Eu posso fazer o que eu acredito, genuinamente, eu tenho espaço para fazer o que eu acredito. E eu sempre falo para o meu time, a gente tem a folha em branco todos os dias. E eu consigo equilibrar todos os meus desafios que eu tenho no trabalho, mas também com os meus desafios que eu tenho na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, que isso é um fator super importante. Então eu sei quando eu estou precisando estar mais num lugar ou no outro, eu tenho total equilíbrio para isso. Então, chegar na minha casa feliz, lógico que a gente não está nunca feliz o tempo todo, com tudo na vida, não é com o trabalho, com tudo na vida. Mas para mim, quando você coloca na balança e a maior parte do tempo você está muito bem, a ponto de você chegar na sua casa com os filhos que estão na fase, né, um já na adolescência, e falar que é legal trabalhar, que é positivo trabalhar, que você tem prazer naquilo que você faz e que você faz muito além do que só a questão financeira, né? Isso para mim é um valor muito grande hoje, e para mim ele volta com a pergunta que você me fez sobre o que as pessoas hoje não ficam nas empresas pelo dinheiro, né? Eu tenho certeza que não, né? Porque para mim isso dinheiro é muito importante para todo mundo, mas não dá para você ganhar dinheiro sem ser legal, sem ser bacana. Acho que eu seria uma pessoa muito triste, eu seria uma pessoa muito infeliz. Então, por isso que eu falo que todas as minhas escolhas, sejam elas pessoais e dentro do BV, eu escolheria novamente. E a escolha por administração, como é que surgiu? E também a escolha pelo RH? A administração era super nova, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. E eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. Na época a gente nem sabe muito o que é isso, né? Eu sabia assim, eu falava assim, nossa, eu queria trabalhar ou com marketing ou com RH. Então, acho que eu vou fazer administração. E foi por isso que eu fui para o lado da administração. Na época, a universidade que eu fiz, a administração era de 5 anos. E aí, no último ano da faculdade, no 5º ano, você tinha que escolher uma especialização. E aí eu já estava fazendo estágio e eu escolhi a especialização em RH. E aí eu, assim, tive certeza assim, que foi a minha melhor escolha. Mas não é fácil você escolher aos 17 anos, né? Eu poderia ter errado, ou eu poderia ter feito
qualquer outro tema, mas eu acho que eu teria caído em RH, né? Eu teria ido para o lado forma. humano, Uhum. que eu acho que esse é o meu DNA. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ana, que quase sempre a gente faz aqui no nosso canal, que é relacionado à diversidade, à ampliação da participação feminina nas organizações. E já que estamos no mês de março, né, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Gostaria de saber como é que é pensado o bem-estar feminino lá no Banco BV, no dia a dia das mulheres e também nos planos de carreira, né? Como é que vocês veem essa questão? Ótima pergunta. E a gente tem um modelo flexível, então acho que a flexibilidade para quem, acho que para todo mundo, mas tratando a questão de mulheres, e principalmente mulheres que têm filhos, isso faz muita diferença. Sim. Então essa flexibilidade eu acho algo importante. Maternidade. A gente tem a licença familiar, então você tem a licença de 6 meses e também pode tirar a licença parental de 2 meses, que isso também é bastante relevante. Eu, por exemplo, tive 2 filhos, meus 2 filhos quando eu estou dentro do BV, e esse equilíbrio mesmo de saber quando você está de licença mesmo, né? De você contratar pessoas no mercado. Um programa que a gente fez que é bem bacana foi Lugar de Manhã no BV. Então, contratando mulheres que tinham, por algum motivo, e a gente sabe que muitas mulheres também, depois da maternidade, elas, ou por decisão delas, ou às vezes por até decisão da empresa, saem do mundo corporativo para se dedicar por um período, né? E aí a gente fez um programa específico para trazer essas mães que queriam voltar para o mercado de trabalho, que estavam fora 1, 2, 3 anos, né? Com o objetivo de quanto a maternidade gera valor e desenvolve, é um dos grandes desenvolvimentos das mulheres, né? A gente também tem vários programas de aceleração de carreira e de desenvolvimento das mulheres. Tudo isso para poder ter um ambiente onde elas sintam e possam ser exatamente o que elas são e cada vez com mais representatividade de mulheres em posições de liderança. Hoje a gente tem 40% de mulheres que ocupam posição de liderança, a gente tem o desafio de chegar em 50%, vamos chegar em 50% até 2030, né? Exato, isso. até 2030. Temos vários grupos, né, de afinidade também, que tem interseccionalidade. Então, acho que isso, para mim, no dia a dia, faz diferença essas práticas. Bom, então a gente agora vai para a nossa dica de leitura, né? A Ana já deu um spoilerzinho do que vai ser, mas, por favor, vou pedir para você falar mais sobre esse livro. Tem alguns livros. Vou começar, então, pelo Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que trata essa questão de o que no dia a dia, né, te gera esse engajamento, essa leveza, que para mim é um tema de felicidade que eu me aprofundei bastante ao longo do tempo, quanto essas relações impactam positivamente o nosso dia a dia. Então, esse é um livro, para quem não leu, eu indicaria. Tem um outro livro que eu acho interessante, que é o Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteiras. Também é um livro que trata um pouco sobre nós mesmos, que às vezes nós colocamos algumas limitações e a gente muitas vezes olha mais o lado do que falta do lado do que a gente tem. Que esse para mim também gera um autoconhecimento, uma reflexão, porque eu sempre acho que as coisas estão muito mais na gente. Sim. Porque a gente nunca vai conseguir mudar o outro. Comece pelo porquê, do Simon, e pense de novo no Adam Grant, né? E muito no porquê, que às vezes a gente também tira conclusões sem entender os motivos, né? Então, e ao invés de a gente falar mais, ouvir um pouco mais. E aí sim, em cima do que a gente escuta e de todas as visões que a gente tem, a gente consegue trazer outras conclusões, né? Então, acho que eu pensei nesses 4 livros aqui, e tem vários desses mesmos autores que eu gosto bastante,
e que eu recomendo para quem tiver um tempo e gostar de leitura, ou até de podcast, enfim, Sim. né? Para se aprofundar, que eu acho que dá uma clareza de um pouco do que eu, como responsável pela área de RH do BV, e acredito com relação à saúde, bem-estar e felicidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pelas dicas e muito obrigada por esse bate-papo, você estar aqui com a gente no nosso estúdio, um prazer. Maria Rita, prazer, foi excelente conversa, ótimas reflexões, acho que sempre quando a gente tem um bate-papo nesse nível de profundidade, a gente reflete também. Sim, com certeza. Sobre a gente. Então, muito obrigada por esse espaço. Imagina. Foi, muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Escreva nos comentários o que você achou sobre esse programa, sugira novos nomes, novos temas. Não esqueça de deixar o like e também de curtir o nosso vídeo e os demais vídeos que você assiste aqui no nosso canal. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal A Serviço da Administração e aí no Spotify. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!